isso se enquadra. Então, onde a gente geralmente tem uma categoria específica para o tipo de malware, o ransomware fica vagando entre essas categorias e se aproveitando de outras. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Entra aí, cara, não tem problema não. Entra aí. Espera aqui. Ele fica andando entre essas categorias aqui. Então, eu vou mostrar para vocês alguns trolls, alguns ransomwares que trabalham ali na categoria de trolls, outros de worm, junto com botnets, alguns que exploram, usam de exploits para fazer o teste de exploit. E aí, agora, assim, falar de ransomware, então, ransomware, você tem que pegar e ir na taxonomia da palavra ransom. Em inglês quer dizer resgate, né? Então, são os tipos de malware que pedem algum tipo de resgate para quem foi vítima deles, independente do tipo dele, tá? Porque a gente vai ver alguns tipos desses caras safados aí. Olha só, e aí quando eu comecei a pesquisar esse cara, eu comecei a pesquisar no passado, quando começou a acontecer no Brasil de fato, mais especificamente em agosto do ano passado. E aí eu pensei que era um negócio totalmente novo, porque eu nunca tinha visto isso antes aqui no Brasil. E aí eu falei, pô, isso aqui está acontecendo pela primeira vez, mas no mundo também. E aí quando eu comecei a pesquisar, e aí isso faz parte, só tenho pronto, porque estava pronto na minha palestra anterior, eu comecei a ver que é muito mais antigo, tipo, isso aqui tem a minha idade, velho, é de 89. O primeiro ransomware conhecido, que é quando o cara lá no Reino Unido mandava os disquetes e tinha escrito lá, leia aqui as informações sobre a AIDS, e aí quando a pessoa botava o disquete na máquina, na verdade, tá tudo escrito aí, tá? E aí ele trocava o negócio de navios. Sabe quando você colocava um disquete e o computador não dava boot? E ele ficava falando que tinha um disquete lá? Então, esse cara fazia isso, ele alterava BIOS para parecer que o disquete estava lá. E aí o cara não conseguia dar boot na máquina dele. Isso é um ransomware, tá? E aí ele mandava uma carta impressa falando, velho, se você quiser ter o seu computador de volta, você tem que me pagar. Tipo, era muito foda. E aí ele pedia do tipo $189 se você quiser ter seu computador de volta por um ano, ou $378 se você quiser ter seu computador de volta para sempre. E foi muito pouco tempo, né? 89 se voltou rapidinho aí, pelo computador. Mas eles pagavam. Só que era fácil pra caramba pegar o cara, porque ele mandava as cartas da casa dele e a galera tinha que pagar ele. E para pagar ele, mandava o dinheiro para a conta dele. E aí era fácil chegar até ele, não é não? Oi? Ah, você pegou, velho? Tava nascendo. Você podia estar aqui no Pô, chega aí, fala aí comigo. Não, é muito celular. Cara de família. Olha só. Aí, depois disso, passou a moda. O maluco lá da terra foi preso, porque lá as coisas funcionam, né? E aí ele ficou durante muito tempo preso, até algum, e ele não podia ser diferente de ser russo. Aí algum russo teve a ideia, falou, pô, o maluco lá ganhou uma grana com isso, vou ganhar uma grana também, só que agora eu vou ser um pouco mais esperto que ele, e não vou dar tão na cara, não vou ficar mandando meter os dados de conta corrente, meu endereço para ninguém. Eu vou zipar os arquivos dele, botar uma senha no zip e ele fechou. É felicidade total. E aí isso aconteceu entre 2005 e 2006. E aí a empresa que eu trabalho, voltando ali, ó, então vendo lá em cima, Trojan, Underline, ClickZip, isso é a forma como que as empresas de antivírus, as empresas de antivírus classificam os malwares, tá? Esse é um malware aqui, ó, o nome malware. Então esse cara, esse específico é um tipo de Trojan. Vamos chamar o tipo de Trojan e ele é classificado com o nome ali que o cara deu para ele de cria alguma coisa e botar lá ponto A a variante. Ele é variante, tá? É a variante dele. E aí no final das contas, para o cara recuperar os arquivos, ele deixava um TXT na máquina. Ele fala, velho, se você me pagar, você faz o seguinte, deposita $300 nessa conta aqui, que é uma conta de laranja,
e aí eu só passo o saque e acabou, não tem nada a ver comigo. Bom, isso foi lá em 2005, 2006, essa onda passou, o russo lá ganhou muito dinheiro com isso, ele atacava mais especificamente a Rússia, então era um negócio muito regional, ficou conhecido no mundo todo, por isso não se proliferou, né? Proliferou. E aí, olha só, em 2011 começou a acontecer uma porrada de doença. E aí eu falei para vocês que eu comecei a estudar isso em agosto do ano passado. Então eu já peguei o trem fervendo. E ainda não tinha chego no Brasil. E aí, olha só, a gente estava falando ali do trojanense ponto A. Né? Não era outro, não esquece, eu falei. Então era o trojanense ponto A, e agora é o trojanense alguma coisa que é o AWA, que já é uma outra variante completamente diferente, outras variantes, aliás. Isso foi em 2011, e esse cara aqui atacava basicamente o Japão. Tá? Por quê? O pessoal lá do Japão é um pessoal sério pra caralho. E aí eles eram infectados com esse câncer, daí eles ficavam parecendo roubar de mulher pelada no celular. E aí eles ficavam constrangidos. Tipo, fala a verdade, se fosse aqui, todo mundo ia ficar feliz pra caralho. Essas meninas, lógico. Mas lá eles ficavam constrangidos pra caralho. E aí eles acabavam pagando o cara lá que criou o câncer para aquilo parar. Eles não queriam ver a mulher pelada mais. Oi? Eles não precisam de camisinha para dar parada. E aí, eles pediam lá o resgate para parar de ficar aparecendo aquele monte de desculpado. O cara estava lá mesmo, uma reunião séria pra caramba, fechou o contrato, apareceu uma mulher pelada lá. E aí eles não queriam isso, infelizmente eles pagavam o cara que criou. E aí essa era a carinha dele. Pô, não dá pra enxergar aí não, mas aqui está escrito um monte de coisa em russo, eu também não entendo, então não faz diferença ver. Mas é o site para fazer o depósito da grana lá. Daí você bota seu número de telefone, o cara arranca seu transfer lá, do seu celular. Bom, e aí voltando 2011, para frente 2012. Aí eu descobri mais um resto interessante, que foi uma combinação, e aí começou uma combinação interessante de malwares que até então, isso a gente está falando de 2012, quando a gente... Não, só fiz uma seta, velho, quando a gente fala de combinação Quando a gente fala de malware, aliás, a gente não está falando de exploit, tá? São dois universos completamente diferentes. E aí, de 2011 para frente, quem trabalha com malware, sabe? A gente começou a ver a combinação desses danados. E aí, principalmente no começo, nesse caso, por exemplo, alguém descobriu que tinha uma falha num servidor de uma página web, uma grid francesa lá, que eu não vou falar o nome que eu sei mesmo, né? Piadade não. Mas o cara usou um exploit, explorou aquilo e botou uma página falsa lá para ele recolher a grana e disseminar o malware dele. Então ele mandava por e-mail essa URL aqui dessa página, daí a galera clicava, quando entrava na página, baixava o ransom, daí ele falava um monte de baboseira aqui, de desconto e tal, a galera clicava, era infectada, tinha tudo criptografado, e aí tinha que pagar para ter os arquivos de volta. Bom, e aí tem um que eu gosto pra caramba, que é esse cara, eu gosto porque é interessante, não porque, enfim, é o Hamilton, como é conhecido, ele também é conhecido como Ransomware Trojan, Policy Trojan, ele tem vários nomes, mas o fato é que ele é um ransomware muito específico, porque ele usa as páginas da Polícia Federal local para assustar as pessoas que são infectadas, tá? E isso ele começou em 2012 e está funcionando até agora, velho. E aí ele usa lá já a localização da máquina, então ele é um pacote bem grande, algumas variantes desse cara tem mais de 100 mega, e por isso ele é um Trojan, tá? Trojan, se a gente voltar aqui, na definição, o Trojan é um cara que se disfarça de outro programinha, e aí ele vai infectar. Ah, meu irmão, cara. Esse dia. Muito obrigado.
Eu só posso dizer que eu estou falando. E ele é um código, então ele se disfarça de outros programas, então não tem problema ele ter um tamanho um pouco maior do que os outros móveis. Então alguns deles têm até 100 MB, porque ele tem um pacotinho lá, e uma vez que ele identifica qual é o país onde ele está afetando, ele sobe uma página ali da Polícia Federal local, e aí ele dá um susto no cara. Imagina, você está lá mexendo essa máquina de boa, baixa uma música, de repente você bota a música para ouvir e vem uma página da polícia quando você baixou uma música pirata. Foda! E aí, no final de 2012, além de tudo isso, além de mostrar a página da polícia, ele ainda dava um play numa gravação que ele falava, é para botar medo mesmo, né? Ele falava, pô, você foi pego aí uma investigação da Polícia Federal, baixando coisa ilícita, caralho, você vai ser preso, e aí você tem que pagar a fiança. Quem faz isso, né? Muita gente. E aí, essas aqui são algumas das carinhas dele. Peraí. E aí, essas aqui são algumas das carinhas dele. E olha só, aqui, lá em cima, e aqui em cima também, ele pega o webcam também da pessoa e ele fica falando, pô, tô te filmando, cara, você sair da frente do programa, eu vou pegar. Caralho, eu tô terror nessas palavras. Só que aí, depois disso, foi dado uma definição para essa parada, que é isso, que, tipo, mal é que bota medo mesmo, velho. E a galera começou a ficar assustada. O que tá acontecendo? Esses caras estão tudo louco. Tudo isso com dinheiro. Recebeu, o maluco perde $100, $300, tanta coisa assim. Tipo, em 2012, eu já coisa pra caralho. Em 2012 não era tanta coisa assim. $2, não? Não era tanta coisa. Agora é. Agora dá pra ter medo. Mas era problema não, velho. E aí, algumas notícias interessantes. Um maluco lá dos Estados Unidos chamou no cartório, e aí ele recebeu essa mensagem, e aí o que ele fez? Ligou pra polícia. Tô vendo. Quando é que foi ali? Eu não consigo entender. Isso aqui foi ano passado, 2000 Mas que mês que foi hoje? Que mês foi aquele ali? Está em árabe? O que eu escrevi errado? Flexia da porra! Não vê, velho. Se fosse a minha letra ainda. Todo mundo entendeu? Desculpa. Enfim, o maluco se entregou, e aí o que está escrito aqui é que ele foi pego tendo pornografia infantil na máquina dele. Ou seja, se ele se entregou, eu não vou defender o cara não. Eu acho que vai até bom ele ter pego esse maior ainda. Só que tem alguns casos que não são bem assim. Esse ano, em fevereiro, aconteceu um caso que foi meio estranho, meio triste, né? Porque o maluco lá no momento foi pego pelo mesmo resto, a mesma variante. Tá vendo a carinha do bicho aqui, ó? É do FBI. Esse maluco aqui, ele ficou morrendo de medo, tá? Ele não foi nem pela grana, que não era muito, mas ele ficou morrendo de medo e se matou. Só que ele não ficou satisfeito em se matar. Ele matou o filho também. E aí ele escreveu uma carta, esse aqui é um pedacinho da carta dele. Ele matou o filho. E ele falou o seguinte, era €300 do esquema aí. Aí ele falou, ó, eu não quero ser preso e eu não quero que meu filho viva o resto da vida dele sendo conhecido como pai filho, né? Filho do pedófilo. E aí ele matou o filho também. Pô, solução razoável, né? Mas enfim, ele se matou. E matou o filho. E aí, esse tipo de coisa começou a chamar muita atenção. Isso também foi um fato que me fez continuar a minha pesquisa sobre isso, porque esse tipo de mal, a partir desse momento, começou a extrapolar a vida tecnológica das pessoas. Começou a acontecer umas paradas escrotas. E complicado isso, né, cara? O cara é pedófilo. Pô, mas o filho dele não, né? Ou não ainda.
nem sabia que o filho dele usava a máquina dele, via as fotos das crianças. Bom, não sei, mas, enfim, é uma parada triste. Bom, e aí, compartilhando uma parada aqui com vocês, esse ano, em setembro, eu tive a oportunidade de ir para uma conferência, um encontro de polícias lá nos Estados Unidos, e aí tinha Interpol, FBI, e essa verdade toda. E aí os caras estão preocupados pra caramba com essa saída do escopo tecnológico desse tipo de malware. Porque está acontecendo muita coisa estranha. A galera fica com medo do que acontece e acaba tomando umas decisões ali na hora, sangue quente, racionais, que ele tivesse pornografia infantil. Ele podia se entregar, né, como o outro cara fez. Ele precisava se matar no primeiro matar o filho. Sei lá. Foi isso que eu falei pra eles, eles acreditaram. E aí a empresa que eu trabalho está compartilhando algumas coisas com ele. Bom, e aí eu queria falar um pouquinho de um malware específico, desse tipo, um ransom específico, que é o CryptoLocker, que é um que vem afetando o Brasil pra caramba. Tá? E essa aqui é mais ou menos a forma de infecção dele. Então, no geral, ele vem através de um anexo de e-mail, e aí quem nunca recebeu aquele e-mail de nota fiscal eletrônica, todo mundo já recebeu, né? Vocês ficam se cadastrando nos sites estranhos. E aí, você recebe um e-mail de repente com um anexo, e aí você vai ver, é um cara desse aí. E aí ele vai criptografar, ou pelo menos ele vai dizer que vai criptografar, como eu vou mostrar daqui a pouco, os seus arquivos e algumas coisas que esse cara em particular faz. Ele bloqueia o acesso ao sistema, então, apesar de não criptografar todo o sistema, ele bloqueia, ele restringe o seu acesso. Então, se você reiniciar a máquina, não adianta, você vai ter acesso só à consolezinha dele ali, que eu vou mostrar já já. Ele, a partir de um momento, ele começou a criptografar os arquivos aí com uma chave privada, ou seja, eu preciso de uma chave pública do cara para poder criptografar meus arquivos. E o que mais chamou a atenção nesse caso, principalmente das empresas de antivírus, é que ele começou a trabalhar com botnet. Tá? Então, os caras que eu citei aqui no começo, olha só, o malware, que é uma definição genérica, eu já falei dele como um trojan, eu já falei dele funcionando junto com a exploit, e eu estou falando agora que a gente está trabalhando também com outro tipo de malware, que é conhecido como botnet. E aí eu espero que vocês conheçam, porque eu não vou ter tempo agora de explicar. Mas quem não conhecer, por favor, procura depois, vocês vão entender o que eu estou falando, que é uma rede de zumbis de máquinas infectadas, todas respondendo para uma máquina só. Pronto, definido. E aí, ele também tinha mecanismos de deleção. Então, olha só o que ele fazia. Quando o bicho começou a pegar mesmo, ele substituía o shell, e aí é uma entrada lá no registro do Windows, tem shell no nome, do exe, e ele fazia com que qualquer exe executado automaticamente apagasse todos os arquivos. Então você não tinha nem a chance de recuperar. Por quê? Porque quando começou a surgir essa onda aí, quando a galera começou a fazer ransom pra caralho, era difícil nós, que trabalhávamos do lado de cá, do lado branco da força, ter sêmbolos para analisar e gerar vacina. E aí o que a galera começou a fazer? De empresas de antivírus aí, tipo, chinesas, outras que tem um animal chinês, pô, tudo lá na Ásia, né? Tem um animal chinês, tem um animal chinês como símbolo. Alguém trabalha fora? Não. Eles começaram a jogar no site deles, botaram a legislação no Google, tipo, pô, foi vítima de ransom, baixe essa ferramenta aqui para limpar. Velho, é impossível limpar, esquece. Rapidão, deixa eu só terminar o pensamento, não esqueça. E aí ele fazia o seguinte, na verdade ele não queria limpar para você, ele queria pegar o seu sample dali e mandar para o servidor deles, para eles poderem analisar.
Tá? Esse é o grande lance, né? Ele ficava ali, tipo, meia hora rodando, no final falava, não consegui limpar, mas aí ele já tinha feito o upload do sample e ele ia ter analisado. Só que os caras que desenvolvem essa parada ficaram inteligentes, né, ficaram espertos, e aí eles começaram a substituir o interpretador de XZ de PE, e todo mundo que tentasse executar qualquer tipo de PE, na verdade acabava apagando tudo que tinha sido criptografado, aí você ficava sem arquivo de texto. Pode falar. Geralmente os CryptoLocker, eles trabalham com chave pública, chave privada, e dependendo da empresa de antivírus, ela consegue criar a chave pública para aquele software. Só que você tem um prazo, dependendo do CryptoLocker, que ele vence, por exemplo, 48 horas. Se você não desenvolver a chave, ele expira. Está dando mais spoiler aqui na palestra, velho. Você spoiler isso? Eu queria saber no seu caso, se você... Não, então, na verdade não é nada criado, tá? Se der tempo eu mostro aqui um exemplo. É que na verdade, quando acontece esse tipo de coisa, é porque o cara que criou o Ransom deu mole e colocou a chave em algum lugar do sistema e nós, empresa de vírus, somos capazes de pegar aquela chave na hora da análise. Tem aquele prazo lá, senão expira a chave. Mas assim, não é que a gente gerou uma chave, sabe? Isso não existe, isso é impossível. Aí se... Pô, você pode estar crente, cara. Se a gente falar isso, para de comprar crente. Sabe o que é mentira? Tu não tem como gerar uma chave a partir da outra. Sabe? Então o que dá para fazer é analisar o sample e ver se aquele cara fez o sample mal feito e tirar a chave de lá de dentro e entregar para essa programação. Eu vou mostrar um exemplo disso. Beleza? Vamos pra frente. Tem. Acabou aqui, cara, na garganta, então eu repeti o slide, né? Eu só botei. Não, olha só, é que, como eu disse, eu trabalhava em empresa de open source, eu tinha Office. E aí eu conheci o Office agora, né? Tô achando o máximo. Daí tem esse defeito, não? Aí eu botei ele aqui. Aí apareceu isso aqui que eu não lembro o que era. Deve ser o chão. Aqui, ó. O chão. Valeu. É o shell ali. Então é onde ele troca o shell. Tá, daí ele bota um outro binário aqui, vocês estão vendo aqui? Bota um outro binário no shell para receber os parâmetros. Então qualquer coisa que for o ponto .exe que você rodar, é esse cara aqui que vai rodar, ao invés do qualquer coisa que o Windows use para rodar. Beleza? Isso não só para exe, mas para todos. Aí ó, tá vendo, cara? Você tem mais fora ali, ó, o tempo. Você viu? Eu nem olhei para trás, sabia que ia aparecer. Olha só. Então essas aqui são telas do CryptoLocker, tá? E é uma coisa interessante, voltando lá para aquele malware, aquele ransom de... Pô, é por isso, esse vídeo tá olhando pra cá, vou rodar ali, velho. Tem a versão dele. Aí, olha só, o cara tinha que mandar a conta dele e o endereço dele para alguém mandar a grana para ele, certo? Agora que não, olha só, o CryptoLocker, ele aceita o que você quiser, basicamente. Então você pode pagar em PayPal, pode pagar em Bitcoin, ou seja, você pode escolher que todas as formas de pagamento são irrastreáveis. Tá? Então, essa evolução foi a maneira de perceber no cenário como um todo. Tipo, o primeiro lá o cara se ferrou e os outros foram aprendendo até chegar no ponto que eles estão pedindo Bitcoin, realmente. Né? Você tem que comprar os Bitcoins, pagar mais caro que o euro, e aí você paga lá a quantia. Eles pedem. É engraçado, o cara. Aí eu sei que esse cara que faz isso não é brasileiro, porque ele fala o seguinte: você pode pagar
ou $300 ou 300 euros. Tipo, velho, a gente não vai pagar em euro nunca. Vai pagar em dólar, lógico. Mas aí o que ele faz é botar aqui um timer de 72 horas e aí ele fica lá colocando pressão. Vai, se não pagar em 72 horas, eu vou pagar tudo isso aqui, esquece. Nunca mais vai ter os arquivos de volta. E aí, se você está tentando fazer brute force nele, ele vai decrementando as horas. E aí chega um momento que você não consegue mais pagar, porque você está tentando as chaves lá. Ô, Fredinho. Oi. Só lembrando que esse conceito de CryptoLock aí é o mesmo esquema lá do Skyware, né? Porque esse pânico que gera na pessoa, na época que estavam esses lances aí, a gente via um monte de gente, uma galera de admin, muita gente pagando, porque tinha muita empresa que caiu nisso, muita gente pagando, tinha uma galera que, tipo assim, teve um maluco que o brother que mandou pra ele, brother não, né? O cara lá, que mandou pra ele, pediu 3 mil de recompensa. E ele ia pagar os 3 mil porque tinha o DBA da empresa, né? Então era o banco da empresa que estava ali, que estava criptografado, e não rolava. Tinha umas paradas dessas que iam criptografando o diretório do usuário pela extensão dos documentos, extensões mais críticas, né? Pô, você também assistiu essa parada, né, velho? Vou chegar lá, caralho. Foi mal, desculpa aí. Você me chamou pra quê? Eu não assisti, velho. Qual que é a função do MyGo? Incomodar. Que isso, velho? Olha só, eu vou chegar lá. Até a gente chegar lá. Mostrar um pouquinho da evolução desses caras aí. Como que eles funcionavam e tal. As formas de pagamento que eu comentei, olha só, que a partir do momento ele começou a aceitar só Bitcoin. Cara, ele não vai bater não. Trancar essa porta. Tira, né? Vou trancar por dentro da porta. A partir do momento ele passou a aceitar só Bitcoin e não aceita mais nada, ou seja, ele quer cada vez mais ser irrastreável mesmo, sacou? E chegou um momento também que ele começou a deletar a Shadowbot. Eu estava comentando com alguém ali fora sobre isso e tal, aí falaram o seguinte, pô, o maluco foi infectado aí, entrou no site russo, Aí, alguém comentou sobre isso, pô, chegou no site russo e falava como é que fazia para recuperar, qual que era a chave e tal. E aí esses caras começaram a comentar nesses fóruns de recuperação, né, de todo mundo tinha sido vídeo, o grupo de apoio e tal. Aí começaram a falar, pô, se você fez um ponto de restauração, quem faz ponto de restauração no Windows? Quem faz ponto de recuperação cria Shadowbot, certo? E aí, a partir do momento, pessoal, isso durou de setembro a março. A próxima variante dele já passou a pagar o Shadowbot também. Porque a galera se ligou, opa, vou recuperar a Shadowbot. E aí eles evoluíram também. Então isso é uma briga de gato e rato do inferno. Aqui, ó, as extensões. Essas aqui são as extensões que hoje eu e a galera que também pesquisa em outros lugares, fizemos um merge de todos que a gente já encontrou. Essas são as extensões que são afetadas. E aí, se vocês olharem nessas extensões aí, não tem .dll, .sys, nem nada. Tá? Então, o target dele não são os arquivos do Windows. Ele não quer que você deixe de usar o Windows. Ele quer que você pague pelos seus arquivos pessoais. Tá? Por isso, olha só, .c, arquivos de C, Java, Metapele, PPT, os vídeos pornô, AVI, MP4, deixa eu pular isso aqui que tá aí algumas variantes. Isso aqui
Eu também copiei da palestra anterior, né, então está bem maior, eu não tive tempo de fazer essa outra. Algumas variantes, olha só, aqui sim, aqui eu peguei agora as mais atuais para a palestra agora. Mentira! Ah não, é assim, tá assim. Até outubro. De outubro a outubro, olha só, a quantidade de variantes que apareceu esse ano, desse danado aí. E uma outra comparação interessante, esse aqui são os dados do código. Esse aqui é o Trojan Script CCV.A. Eu brasileiro na lista, não tem Brasil. Certo? Então, uma variante feita especificamente para um grupo de países que não tem o Brasil, mas é um grupo de países muito mesclado. E aqui uma outra variante. Você ensinou pra ele, ele não vai mais gente. Olha só, essa aqui é uma troca de relógio e tal. E esse dado é super fresco, está lá no Facebook da Clemente, já falei. E aí é um troca que ataca basicamente, olha só, a quantidade a porcentagem Brasil e Itália. E aí vocês vão entender por que agora, se eu coloquei. Não, aqui. Olha só, vocês reconhecem esse tipo de e-mail aqui? Eu perguntei só para